Olá pessoal, seja bem-vindo ao nosso canal. Então, o assunto de hoje está relacionado com as mudanças climáticas e como elas podem afetar as geleiras andinas e como pode afetar as chuvas, os níveis dos rios aqui da Amazônia. Isso é um problema sério que tende a se agravar ao longo do tempo devido ao desmatamento principalmente. Eu acho que é importante nós mostrarmos essa relação das geleiras, a relação do aumento da temperatura da região, do planeta, e o que pode acontecer lá no futuro. Então, o que nós sabemos é que praticamente a maior parte do carbono ele está na vegetação da floresta. Então, nós temos aqui na região de Manaus a quantidade de carbono estocada na floresta primária em torno de 200 toneladas de carbono por hectare, aqui na região de Manaus. E quando há o desmatamento e queima, esse carbono, a maior parte do carbono vai para a atmosfera e interferindo na concentração de carbono de CO2 na atmosfera e podendo, então, aumentar a temperatura da região e também do planeta, porque a importância da Amazônia não é regionalizada, ela é globalizada. Desmatamentos aqui podem interferir no ciclo de chuvas lá do centro-oeste, do sul, sudeste brasileiro, porque parte da água vai é carregado, das nuvens são carregadas para lá, de forma de rios aéreos, e também tem uma interferência a nível mundial. E nós temos, apesar de termos já uma quantidade de área desmatada muito grande, em torno de quase 75 milhões de hectares, e que é praticamente uma área equivalente à área do Chile, a gente continua desmatando, né? E, então, isso daí é uma preocupação cada vez maior a nível mundial, e nós precisamos parar de desmatar e ocupar as áreas já desmatadas, que já são mais do que suficientes para o desenvolvimento da região, e até replantios, recuperar, restaurar as áreas já degradadas, desmatadas, alteradas, uma nova vegetação, seja de importância econômica ou apenas ecológica. Então a gente pode resolver isso daí. O que acontece então? Toda essa área desmatada, ela liberou para atmosferas ao longo do tempo centenas de milhões de toneladas de carbono. É uma quantidade muito grande que acaba interferindo no clima do planeta, né? E o que acontece com isso? Aumentando a temperatura, isso começa a causar um impacto nas geleiras andinas. As geleiras andinas ocorrem praticamente em todos os países da Amazônia e dos Andes, e sendo que há uma predominância no Peru, onde tem quase 73% das geleiras estão no Peru, cerca de 20% está na Bolívia e cerca de 4% no Equador. São os três países onde tem a maior quantidade de geleiras andinas. E o problema é que entre 1990 e 2020, questão de 30 anos, houve uma perda de 42% das geleiras, então elas derreteram muito. E quais são as consequências disso daí? O que nós podemos pensar em termos de consequências atuais e futuras é que menos água vai ser suprida para os rios que vêm dos gelos, e isso faz com que pode haver, então, uma redução do nível da água dos rios que são supridos por essas águas das geleiras, em uma determinada parte do ano, e pode, às vezes, ocorrer um alagamento maior se esse degelo estiver correndo junto com as chuvas. Pelo menos no caso do rio, do rio Amadeira, já tem uma comprovação científica feita por Roche com autores, que é um grupo em 2019, publicado em 2019, ele é um grupo lá do Rio Grande do Sul, eles fizeram então um levantamento da precipitação, do nível do nível dos rios, das águas dos rios, e mostraram que durante o período de maio a outubro,
É, há uma contribuição, de fato, da água, dos degelo, das geleiras andinas no nível da água do Rio Madeira. Isso significa que, se houver uma redução mais drástica das geleiras andinas, de maio a outubro, o nível do Madeira vai ser menor. E acontece que aqui na Amazônia há um ciclo. Nós temos a época da vazante, das cheias, e outra um pouco mais seco, o nível da água desce mais, né? E esse aumento, elevação e abaixamento do nível da água dos rios interfere em todos os ecossistemas que têm interferência dos rios, que são as áreas úmidas da Amazônia. Peixes, por exemplo, aproveitam as cheias para entrar nas florestas alagadas para se alimentar melhor, para se procriar. Então, se houver, então, uma interferência nessa nível da água do rio durante o ano, essa movimentação do nível da água dos rios, começa a afetar, então, na biologia de peixes, de plantas que também estão adaptadas ao alagamento e outras não. Elas conseguem suportar o alagamento durante uma parte do ano. E, por outro lado, os solos, por exemplo, latossolos argilosos, eles têm baixa retenção de água. Os argissolos também têm baixa retenção de água. Retirando a vegetação, há um ressecamento maior, há uma interferência, então, no metabolismo das plantas. Tem muitas plantas que vão ressentir essa seca. Nós já percebemos isso nas épocas secas aqui em Manaus. Algumas plantas mostram certo pequeno murchamento. E, então, começa a interferir na fisiologia das plantas, dos animais, em todo o processo biológico da nossa região. E as consequências a gente não sabe se continuar essa tendência de desmatamento, essa mudança, isso daí pode ter um problema sério para a região amazônica e para o mundo inteiro. Então era isso que eu queria passar para vocês, espero que tenha dado um pouco mais de informações. Por favor, curta o nosso canal, assistam os vídeos, acho que também traz algumas informações boas para a gente entender um pouco mais a Amazônia como um todo, né? No caso desse vídeo, e outros que eu já mostrei no nosso canal. E compartilhe, quanto mais pessoas entenderem quais as consequências das nossas ações no planeta, mais a gente vai ter mais cuidado para que a gente possa conviver com a natureza, conviver no nosso planeta e não ficar competindo com a natureza. Nós nunca vamos vencer a natureza quando a gente competimos. A gente sempre tem um efeito colateral muito ruim para nós. Tá? Então, era isso que eu queria falar para vocês. Muito obrigado. Então, até o próximo vídeo.